Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, dessa vez o nosso módulo 3, o ensino da sociologia. Sou a professora Juliana Saldanha, eu sou suspeita para falar sobre o ensino da sociologia, é a minha área de investigação. A sociologia ela está presente em todos os nossos momentos, em toda a nossa conjuntura. A sociologia ela permite o nosso olhar investigativo sobre a própria conjuntura. Então é muito interessante, pessoal, a gente se adentrar no ensino da sociologia, que inclusive é uma ciência, portanto, precisa de métodos que norteiem o professor em sala de aula. Implica estimular o aluno a desenvolver conceitos e teorias sociológicas. Seja qual for a metodologia utilizada pelo professor, a linguagem deve ser considerada em primeiro plano. O desafio está em encontrarmos formas criativas em abordar as principais questões sociais, que são traduzidas como as principais mazelas que atingem a sociedade. Importante falar para vocês do positivismo, onde o pai da sociologia, Augusto Comte, se falavam em fatos sociais. Hoje não. Hoje nós comentamos os fatos sociais como questões sociais. Por quê, caros alunos, caros acadêmicos? Porque as questões sociais, elas divergem dos fatos sociais. Os fatos sociais, nos fatos sociais subtende-se que haja uma nostalgia, né? Significa que há um engessamento. Nas questões sociais, não. As questões sociais são mutáveis. E essas metamorfoses, elas precisam estar em harmonia com toda a conjuntura, né? Então, assim, importante citar a princípio, como metodologia, as próprias aulas expositivas, onde o professor deve ser claro e objetivo, mas, sobretudo, dominar os temas atuais ligados à conjuntura. As dinâmicas de grupo também são uma excelente metodologia para estimular o aluno ao entendimento das questões sociais e problemas sociológicos. A adoção de conteúdos didáticos dispostos em livros, essa ferramenta sim, ela traz um embasamento teórico, portanto não deve ser desconsiderada. Por que eu falo sobre isso? Porque normalmente o professor de sociologia, ele discute o tema com o aluno nas aulas expositivas. É importante dizer que ele precisa dominar o assunto, como eu falei anteriormente. Ele se utiliza de dinâmicas grupais, rodas de conversa, para colocar, o seu aprendente naquela atual situação e debater os temas, mas alguns profissionais esquecem do embasamento teórico. O que está contido nos livros, trazendo todo um resgate da sociologia, tem que ser considerado sim. Ministrar uma aula de sociologia, eu sempre falo para os meus alunos, está na formulação de perguntas sobre os temas que estão presentes na nossa sociedade, como no caso, família e desestruturação familiar, onde podemos elaborar perguntas do tipo: qual o modelo ideal de família que você tem em mente? Quando se fala em violência, podemos perguntar, questionar com os alunos como se manifesta a violência na nossa sociedade. Então podemos discutir várias questões. Precisamos ressignificar as aulas de sociologia, dando ênfase à construção do saber individual, superando uma falta de cultura já existente. Portanto, as aulas de sociologia devem estimular os alunos na iniciação científica a priori, ok? A sociologia é a ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que formam a sociedade. É uma ciência que pertence ao grupo das ciências sociais e humanas. O objeto de estudo da sociologia engloba a análise dos fenômenos de interação entre os indivíduos, as formas internas de estrutura, os conflitos e as formas de cooperação geradas através das relações sociais. O surgimento da sociologia. A sociologia surgiu no século XVIII como disciplina de estudo sobre as consequências de dois grandes acontecimentos, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que causaram profundas transformações econômicas, políticas e culturais na sociedade naquele período. O termo sociologia foi utilizado primeiramente com o filósofo francês Auguste Comte.
Comte idealizou um projeto de melhorias e progresso social com base em um movimento que ficou conhecido como positivismo. O positivismo tinha como objetivo trazer o progresso à sociedade por meio do avanço científico, tecnológico, da ordem social e da disciplina individual. Comte foi o criador do positivismo. Para concretizar o seu projeto, Comte aceitou como necessária a criação de uma nova ciência que, tal como as ciências naturais, estudasse e classificasse a sociedade a fim de entendê-la e modificá-la. No início, o trabalho de Comte, assentado no positivismo, não foi capaz de estabelecer um método preciso e único para o correto funcionamento da sociologia, pois não avançou muito além da especulação e da problematização filosófica. Diante disso, o escritor, professor, psicólogo e filósofo francês Émile Durkheim, ao resgatar e criticar o positivismo de Comte, estabelece o primeiro método de análise sociológica baseado no que o pensador chamou de reconhecimento dos fatos sociais. Esse feito foi considerado o estabelecimento da sociologia como ciência bem estruturada, o que tornou Durkheim o primeiro sociólogo de fato. Além de Durkheim, Karl Marx e Max Weber apresentaram métodos significativos para os estudos sociológicos, o que colocou esses três pensadores como a tríade da sociologia clássica. Para Marx, a sociologia deveria basear-se na produção material da sociedade, vista pelo mesmo pensador como uma histórica luta de classes entre exploradores e explorados, o que deu origem a um método materialista histórico dialético. Para Weber, a sociedade era composta pelo conjunto de ações humanas individuais que deveriam pautar-se por modelos ideais para que fossem analisadas e comparadas. O trabalho de Max Weber influenciou as áreas da sociologia, filosofia, ciência política, administração e do direito.